Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Nós aqui nesse trimestre temos estudado a defesa da fé, antigas heresias que surgem com roupas novas e que tenta atacar a nossa fé nos dias de hoje. Hoje, lição de número 13, de 30 de março de 2025, nós iremos abordar o tema perseverando na fé em Cristo. De fato, devemos ser perseverantes. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O texto áureo da nossa lição se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, onde lemos: E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro. Olha só, a palavra dos profetas é como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. O dia esclareça, a estrela da alva apareça. Cristo é chamada a estrela da manhã ou estrela da alva. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo de número 19. Qual é a verdade prática? É que a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A Bíblia é o nosso guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, nos baseamos na palavra de Deus para que possamos crescer, para que possamos viver uma vida plena com Deus. Vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10 ao 17. Um lindo texto encontramos aqui nessa epístola pastoral, Paulo falando a Timóteo, e não só a Timóteo, mas serve para todos nós, né? Esquece um pouco Timóteo, pense em você, nessas palavras que ele está falando diretamente para você. Olha só, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Olha quantas virtudes encontramos aqui, não é? E tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Olha, agora presta atenção nesses versos, nesse tu, porém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, nós vamos agora à introdução da nossa lição. Vamos abordar aqui, não é, nessa introdução, sobre a perseverança da fé. A palavra-chave dessa lição é perseverança. Não só da lição, mas das nossas vidas, é perseverança. Devemos perseverar na fé, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, Hebreus 12, 2.
Falemos então sobre as religiões mundiais e os movimentos descendentes. Essas religiões mundiais e movimentos descendentes deles possuem diversos escritos sagrados. Já no cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada e nada além da Bíblia. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus e que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras, como sendo plena e total e garantia de infalibilidade. A Bíblia é, sim, um livro infalível. Ela é a infalível palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática para nós. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade em algumas outras escrituras suas, além das escrituras sagradas. Não é o caso de algumas religiões que temos hoje, como os Mormons, que tem o livro dos Mormons. Então, eles usam isso como adicionando a Bíblia. Falando também dos católicos, eles usam o catecismo, não é, como adicionando as escrituras e a tradição também da igreja, aonde é adicionado a fé. Então, esse que é a adição que eles colocam. No caso de Testemunha de Jeová, é as interpretações da torre de vigia, das revistas Sentinelas, que eles usam, adicionando às escrituras. Alguém pode dizer, mas vocês também têm vários livros, escola dominical. Não, mas isso não é adição, e isso tem a ver com as escrituras. Para nós, a única regra, pode tirar todas as revistas, escola dominical, todos os livros, para nós, o único livro que continua sendo real, verdadeiro, a infalível palavra de Deus é a Bíblia. Então, nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas vamos diante das heresias, que é preciso perseverança. Os falsos mestres, nós vemos que nas epístolas, não é, tanto de Pedro quanto de Paulo e demais, falam de falsos mestres. As duas epístolas também a Timóteo, classificadas como justiça, como epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, destaca pelo seu caráter apologético que elas têm. Suas refutações a heresias. Paulo fala contra as fábulas ou genealogias intermináveis na sua primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 4, capítulo 4, verso 7, Tito 3, 9. A expressão também de Paulo, que ele chama falsamente ciência, em 1 Timóteo 6, verso 20, sem dúvida um combate também ao pensamento gnóstico que já encontra suas primeiras sementes no primeiro século do cristianismo. Sabemos que o gnosticismo se desenvolveu mais no segundo século, mas encontra essas raízes ali dessa falsa ciência já nas cartas de Paulo. E ele, então, no ápice do segundo século, nós vamos ter Irineu de Leão, que vai combater o gnosticismo, essa ciência, na sua grande obra de Irineu, contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo aqui dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos, que já encontramos sementes do gnosticismo, como combateu também os judaizantes, né, responsável pelas heresias judaicas da sua época, que Paulo chama de falsos doutores da lei. 1 Timóteo 1, verso 7. Também aqueles que ele chama da circuncisão, que eram os judaizantes, que achavam que se a pessoa não se circuncidasse, não poderia ser salva. Tito 1,10. E outros vinham com fábulas judaicas. Tito 1,14. Então, Paulo nos adverte contra isso, também contra a falsa filosofia. Tudo isso nós temos que atentar, e são coisas que o apóstolo está combatendo em suas
cartas. Vamos a essa experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Ele usa ele como exemplo na leitura que nós fizemos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha paciência, podemos colocar. Paulo está falando dele próprio, o quanto ele perseverou em seguir isso, e passa para Timóteo isso, que as perseguições são uma referência à experiência que ele teve nas suas viagens missionárias, principalmente na primeira viagem, juntamente com Barnabé, Atos 13, verso 8 a 16, Atos 14, 5 a 7. E é verdade que Timóteo se integrou nas viagens missionárias de Paulo em Listra, quando ele inicia sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, em Atos 16, verso 1 a 3. E isso aconteceu depois dessas perseguições. A Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha e deve ter ouvido tudo que Paulo passou, as perseguições que ele vivia, não é, na região. Vemos também que a sua mãe, a mãe de Timóteo, era uma crente, membro da igreja. Então vamos entender o querer de Paulo aqui, que ele menciona no verso 12, o verbo querer em todos os que piamente querem viver, querer viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais do que um simples desejo, viver em Cristo Jesus. É uma resolução, é um propósito de coração, é sofrer uma vida com propósito por causa do Evangelho. E através desse sofrimento, vir a glorificar a Deus. Como Pedro diz, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. O próprio Cristo glorificou a Deus com a sua morte. Ele falou, agora é chegada a hora de o Filho do homem ser glorificado. E ele ora, glorifica-me. E a glorificação de Jesus foi a cruz, foi o seu sofrimento. Por isso que Jesus disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa glória, muitas vezes, é as nossas perseguições, o nosso sofrimento por amor ao Evangelho. E é isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Hoje vivemos pessoas que não querem sofrer, pessoas, um evangelho que só de vitória, triunfalismo, de conquistas. Mas temos que entender que o verdadeiro evangelho não é simplesmente vitórias e conquistas, mas sim sofrimento, que nós vamos sofrer por causa de Cristo. E essa é a nossa glória. Característica dos enganadores. Paulo também aqui menciona os enganadores. O termo usado pelo apóstolo, enganadores, impostores, é goés, uma palavra que aparece uma vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usada na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas a qual Paulo está denunciando aqui, ele está se referindo e pertence elas a um campo religioso. E isso indica que o apóstolo está ensinando que havia outros doutrinadores que eram mentirosos, chamados também de falsos mestres, e que nada difere do que Pedro se refere aos falsos doutores. Nenhum deles teve um futuro promissor. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3, até menciona as heresias de perdição, da qual esses falsos doutores faziam, negando até o soberano Senhor e Cristo. A sinopse, tópico 1, a perseverança na fé, na doutrina, é fundamental diante das heresias, para enfrentarmos as heresias. E olha
que hoje são muitas heresias, por isso o cristão tem que estar atento. E hoje muitas heresias são difundidas aí pela mídia, não é? Não é só na igreja que você pode ouvir ou alguém que vem bater na sua porta trazendo uma heresia. Mas hoje, pelas mídias, se vê muita heresia. Vamos entrar no ponto 2 da nossa lição, aprendendo e sendo inteirado e sabendo, não é? Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que sabe desde a tua meninice sagradas escrituras. Então, daí vem o aprendendo, o sendo inteirado e o sabendo. Vamos lá. Vamos à primeira pergunta aqui. De quem Timóteo aprendeu as sagradas escrituras? Aprendeu de Paulo, né? O contexto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 16, mostra que a fonte de aprendizado de Timóteo, além do apóstolo Paulo, era, claro, as sagradas escrituras. As escrituras sagradas que são inspiradas por Deus, conforme é dito aqui, toda escritura é divinamente inspirada e é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, não é? Vemos que o apóstolo emprega isso, sabendo de quem o tens aprendido, no plural, no grego tinon, literalmente, dos quais você sabe que foram seus mestres na fé cristã, na nova tradução, na linguagem de hoje. Pois conhece aqueles que de quem aprendeu, na nova versão transformadora, confiar com aqueles de quem você aprendeu. São versões aqui que desde a infância trazem as Sagradas Escrituras, seria uma referência à herança que Timóteo recebeu através da sua mãe, não é, Eunice, e sua avó Loide, conforme Paulo menciona em 2 Timóteo 1, verso 5, e também do próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Então, Timóteo teve grandes ensinadores. E como é importante quando nós encontramos um mestre da palavra de Deus, um homem que já teve um ministério verificado, de nós nos submetermos a essas pessoas e aprender delas, termos os nossos mestres, aqueles que vão nos ensinar e saber de quem estamos aprendendo, mas acima de tudo também baseando nosso ensino, nosso aprendizado da própria Sagradas Escrituras, para que nós permaneçamos firmes nas Sagradas Escrituras, como Paulo diz no verso 15 de 2 Timóteo 3,15. Timóteo aqui é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e sabendo a fonte da onde vem as Sagradas Escrituras, não é? Como ele diz, porque sabe a Sagrada, desde a tua meninice, as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia, que ele aprendeu já da fé que habitava na mãe e na avó, era para Timóteo uma herança espiritual. E nós devemos ter, sim, uma herança espiritual que seja útil para o exercício da nossa fé, do nosso ministério, conforme Paulo está orientando aqui. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. Por isso que em Deuteronômio, o Chamá, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo pai deveria instruir isso ao seu filho, conforme também Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho ainda não se desviará. O ensino cristão começa, acima de tudo, em casa, com os pais, no lar. A igreja é uma extensão desse ensino por meio de suas escolas bíblicas dominicais, não só para adultos, mas também para crianças. Hoje eu ensino na classe de adultos, não é? Mas eu lembro quando eu comecei, eu ensinava para as crianças. E eu ainda tenho irmãos que hoje cresceram
não é? E vem a mim e diz, eu me lembro dos seus ensinos na escola dominical e eu estou firme na igreja devido a isso. Esse ensino para as crianças de escola dominical, ela vai ajudar tremendamente na fé daqueles que irão crescer na igreja. E cada criança que nós ensinamos o caminho é um adulto a menos que teremos que ganhar no futuro. Porque se a criança aprende na casa de Deus e aprende a amar a Deus de pequeno e cresce, ele vai ter uma boa formação da fé dele. Esse princípio vale também para os nossos dias. Como é importante os professores de escola dominical de crianças, porque eles vão crescer e eles serão a igreja do amanhã. A Bíblia, de acordo com Paulo, diz toda a escritura é divinamente inspirada. O termo grego usado aqui é theos topanos, que significa o sopro de Deus sobre aqueles que foram inspirados. A revista traz theotopeneutos, né? O theotopeneutos, inspirado por Deus, divinamente inspirado, que vem da palavra theos, que significa Deus, e pneu, que é respirar, soprar. Então, a inspiração de Deus é o sopro de Deus sobre os escritores sagrados. E qual é o papel das escrituras? É apta para ensinar, corrigir, redarguir, não é? Instruir o homem em justiça, para que ele seja plenamente, perfeitamente instruído. É importante saber da abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda escritura, ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, os 66 livros que nós temos como canônicos, são autores, foram homens, foram 40 homens que escreveram, mas inspirados por Deus, conforme 2 Pedro 1,21 diz, os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter único, especial da palavra de Deus, e conforme o texto que nós lemos, a palavra dos profetas, como uma lâmpada que ilumina no texto áureo da nossa lição, vamos até ler novamente a palavra dos profetas aqui, ó, texto áureo, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, essa luz que alumia a palavra dos profetas para nós é essa luz que nos guia. E as escrituras, ela pode, conforme Paulo diz, fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nenhuma literatura do mundo possui essa prerrogativa, além das escrituras sagradas. Vamos a sinopse, tópico 2. Quem aprende da palavra de Deus, persevera e permanece na verdade. Vamos ao ponto 3. Tendo as escrituras como fundamento. A autoridade apostólica, a igreja, se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Quando nós falamos autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, estamos nos referindo aos escritos dos apóstolos do Novo Testamento. Você quer saber a doutrina dos apóstolos? Está ali, está registrada. Deus inspirou para que eles escrevessem, para que depois da passagem deles para a eternidade, nós pudéssemos ter os seus ensinos, a doutrina dos apóstolos bem revelada no Novo Testamento. E sabemos que a vontade de Deus é essa, que nós sigamos isso. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados ao mesmo nível do Antigo Testamento, 1 Timóteo 5,18 fala disso, Deuteronômio 25, verso 4, Mateus 10:10 e Lucas 10:7, da mesma forma as epístolas de Paulinas, que o próprio Pedro coloca com as demais escrituras em 2 Pedro 3, verso 15 e 16. Então, nós reconhecemos
todo o Novo Testamento também como divinamente inspirado. Ainda que quando Paulo escreveu a carta, quando ele fala toda a escritura inspirada, estava se referindo às escrituras do Antigo Testamento, mas da mesma forma, o Novo Testamento é colocado no mesmo grau de inspiração e da mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto às profecias do Antigo Testamento, quanto os apóstolos do Novo Testamento, que nos ensinaram o que eles creram, pregaram, né, a sua fé, que nós chamamos querigma da igreja, a pregação da igreja. Encontramos no livro de Atos o que eles pregavam que essas profecias do Antigo Testamento tiveram cumprimento em Jesus, e que Jesus morreu por nós, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E em muitas passagens do termo Escritura, conforme aparece, refere-se sim ao Antigo Testamento, mas também algumas dezenas de vezes se refere ao Novo Testamento, como Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 24, 27. O contexto, a expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, então aqui não se restringe apenas ao Antigo Testamento, ainda que Paulo, quando escreve, podia estar se referindo ao Antigo Testamento. Sabemos que a intenção do Espírito é mostrar que todos os livros, os 66 livros da Bíblia que temos, que foram escritos por 40 homens diferentes, todos eles foram inspirados por Deus. Vamos agora dizer o manual de Deus, né? As Escrituras é o manual de Deus, e ela aqui temos os propósitos, né? Pelo menos 4 propósitos pastorais. A Bíblia, primeiro, ela é proveitosa para ensinar. Então devemos aprender da Bíblia. Segundo, para redarguir, para nos guardar, para que não nos desviemos. A palavra redarguir vem daquelas coisas que se colocam, por exemplo, na pista, né? O radar, aquelas coisas de alumínio que se colocam para que o carro não saia da pista, se o volante, então ele vai bater no redarguio, aquilo que é guardar. Para corrigir, a Bíblia serve para corrigir. Muitas vezes precisamos aprender da Bíblia e corrigir o que estamos errado. E para instruir em justiça. E isso não é só para os obreiros, mas é para todo crente. Capacita, equipa qualquer pessoa que leia as Escrituras. Por isso que o crente deve ler a sua Bíblia diariamente, deve estudar ela, deve ter uma hora separada, não apenas para orar, mas também para ler e estudar as Escrituras, não é? Todo crente pode fazer, pastor, eu trabalho. Não, mas às vezes tem gente que, eu trabalho, não tenho tempo, mas fica 2 horas assistindo um filme, não é? Eu sei que o filme é um divertimento, um entretenimento, né? Mas se você gasta, às vezes, 2 horas assistindo um filme, qual o problema de você gastar pelo menos 1 hora lendo e estudando as Escrituras e outra hora orando? Todos nós, se organizarmos o nosso tempo, e hoje que as pessoas mais dizem, eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo, é que o tempo está mal administrado. Temos que separar tempo para fazer as coisas, ter tempo, encontrar tempo para Deus. Por exemplo, eu estou tirando tempo aqui para estar ensinando, comentando essa revista para você, não é? Tempo valioso, e eu não comento só essa, eu comento 5 revistas. Então, se fosse só uma, ainda é mais fácil, né? 30, 40 minutos comentando, mas 5, você multiplica isso por 5, é 3 horas semanais comentando só a revista da Escola Dominical, mas o tempo a gente arruma quando a gente o quer. Então, é importante nós lermos, estudarmos a palavra diariamente e termos, claro, o nosso tempo de oração, de busca constante de Deus, de levarmos as nossas questões, ansiedades,
perguntas ao Senhor e nossas petições, e também agradecimento por tudo que Deus faz mais por nós do que nós reconhecemos. Salmo 119, verso 105, bem conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muita gente repete isso, mas realmente não passa tempo com a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é autoritativa, não é? Ela é autoridade na nossa vida e ela serve como uma regra fundamental de fé para a nossa vida. Vamos então à conclusão dessa lição. O que nós podemos dizer e aprender, e concluindo esse trimestre, de tudo que nós pudermos aprender aqui? É que a Bíblia é o guia seguro para toda a humanidade. É por isso que ela é o livro mais lido, mais traduzido, é o best-seller. E ela é não somente para a igreja, mas para todos. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano. Ela é a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade, da família, da pátria. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo. E a Bíblia engloba todos os aspectos, o aspecto político, o aspecto social, a religião das nações, tudo está envolvido com as Escrituras. Que Deus te abençoe, que a Bíblia seja o seu guia seguro, para que você chegue um dia nesse porto seguro da salvação, e a salvação está em Cristo Jesus, Senhor nosso e Salvador. Vamos então à revisão do conteúdo. Estamos concluindo mais um trimestre. Trimestre que vem vamos estudar a encarnação do Verbo Divino, que será muito bom, tem a ver até com a defesa que nós fizemos aqui em algumas lições sobre as duas naturezas de Cristo. Não perca, próxima revista do próximo trimestre. Vamos lá, revisão do conteúdo. Quais os dois principais grupos heréticos que o apóstolo Paulo combatia? Bom, o que nós estudamos, os principais grupos heréticos eram os gnósticos, ainda que o gnosticismo não estava plenamente desenvolvido, mas já havia sementes do gnosticismo, e também as heresias judaicas, os chamados judaizantes, falsos doutores da lei, falsos mestres, que Paulo às vezes o chama da circuncisão, que gostavam das fábulas judaicas. Então são esses os grupos que o apóstolo combatia. Vamos ao segundo ponto. Qual a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo? Bom, a fonte do aprendizado de autoridade de Timóteo são as sagradas letras, as sagradas escrituras, que são inspiradas por Deus, não só para Timóteo, mas para nós também. Terceira pergunta: onde deve começar o ensino cristão? Muitos acham que é na igreja, né? Mas o ensino cristão deve começar em casa, no lar. Leia Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao 9, como o pai tinha diante de Deus a responsabilidade e a obrigação de criar os seus filhos no caminho do Senhor e ensinar os filhos a amar a Deus. Quarto, qual é a abrangência da inspiração do texto sagrado? Quando nós estamos falando de abrangência, estamos nos referindo a toda a Escritura, e no nosso caso toda a Escritura é o Antigo e o Novo Testamento. Sabemos que os judeus só aceitam o Antigo Testamento porque nunca receberam a Cristo como um Messias, mas para nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, do nosso Messias, é o Antigo e o Novo Testamento. Quinto, como estaríamos no mundo sem a Bíblia? Olha, nós estaríamos em trevas, né? Estaríamos à deriva sem essas palavras sagradas, porque elas são luz, né? Para o meu caminho, a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra.
Que Deus te abençoe, que você ame estudar a Bíblia, ame ler as Escrituras, não apenas ler, estudar, procurar compreender, porque não é só ler, é preciso entender as Escrituras. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, para um maior entendimento das Escrituras. Nós temos mais de 7.600 vídeos em nosso canal e temos toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, nas primeiras 70 pastas do nosso canal. Eu digo pastas porque nós dividimos em assuntos. Então, quando você entra no canal, você pegar qualquer vídeo, você fica meio perdido. Mas se você for e clicar no playlist, ali você encontra os assuntos organizados. São 254 pastas, é bastante pasta. Para você encontrar o comentário de Mateus, você tem que descer todas as pastas, chegar lá na primeira embaixo, Mateus, aí você vai subindo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, para usar o canal, você tem que entender como o canal funciona, tá bom? Mas se você entrar no nosso canal, clicar no playlist, ver as pastas organizadas, tá ali. É como se fosse 254 livros ou textos para você estudar, e você pode estudar cada um. As primeiras 70 pastas, cobrimos toda a Bíblia para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione nosso canal, divulgue, fala para os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, que você encontra um canal de ensino da palavra de Deus. Explore o canal, veja, estude, gaste tempo ali e você vai crescer na fé e na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.